No verão de 2022, eu estava desesperado e frustrado. Eu havia deixado meu emprego alguns meses antes em busca de minha própria startup e meu negócio não estava exatamente prosperando. Depois de 6 anos de tratamento de fertilização in vitro, minha esposa me abençoou com uma filha no início daquele ano. E, embora eu estivesse feliz por ser pai, o estresse de ser pai, as pressões financeiras da clínica e o peso de ser o único provedor da minha família haviam cobrado um preço significativo nos últimos meses. Com a chegada do verão, decidi que precisava de um fim de semana fora para espairecer e voltar à rotina. Decidi fazer uma viagem de 2 noites, só eu e nossos cachorros, para um lago em uma antiga estrada de madeira a cerca de 3 horas de casa. Esse era um dos meus lugares favoritos e eu conhecia muito bem a floresta de lá. Arrumei minhas coisas, prendi os cães, 2 Blue Heelers, e saí cedo em uma manhã de terça-feira. Quando cheguei ao início da trilha, o estacionamento estava vazio. No meio da semana, eu estava feliz por estar sozinho. Havia uma única trilha de cervos subindo um canyon de cerca de 1.200 pés ao longo de 8 quilômetros para chegar ao lago. E nem eu, nem os cães, encontramos mais ninguém na trilha durante toda a subida da montanha. Cheguei ao lago por volta do meio-dia. Passei a tarde pescando e coletando madeira e água para a noite seguinte. O lago era imaculado e tranquilo. Nenhuma alma à vista. Eu estava realmente sozinho, além dos cachorros. Encontrei um local plano no lado leste do lago, onde a vegetação estava mais clara e eu podia montar uma barraca. E fiz um pequeno acampamento a cerca de 30 metros da trilha. Eu teria preferido subir mais a montanha, mas ainda era o início da temporada e, quando cheguei ao meu acampamento, o restante da trilha estava coberto de neve demais para continuar. Assim, tive de navegar por vários aterros compactados antes de chegar a uma área adequada. A lama gelada era difícil de navegar, até mesmo para os cães, e quando finalmente conseguimos passar por cima e atravessar algumas centenas de metros, decidi que não iríamos mais longe. Montei minha barraca, pendurei minha mochila em um galho e levei minha vara de pescar de volta para a direção que eu tinha vindo. Passei a noite pescando e cozinhando peixes na beira do vertedouro. E, quando o sol começou a se pôr, os cães e eu voltamos para a barraca, escorregando em tocos molhados e empurrando desajeitadamente a neve. Cheguei ao acampamento exausto e pronto para acender a fogueira. Ao me aproximar do local, porém, percebi que algumas coisas estavam fora do lugar. Minha mochila, que havia sido pendurada em um galho, estava bem arrumada no outro lado da clareira, a cerca de 6 metros de onde eu a havia deixado. Em cima dela havia uma grande pena de águia. Os pelos da minha nuca se arrepiaram. Os cães começaram a rosnar baixinho, mas, ao darem a volta no local, não havia ninguém. Quando me aproximei da minha tenda, uma vara havia sido usada para gravar uma inscrição na terra do lado de fora da entrada. Eram 2 U's, um de cabeça para baixo, conectado ao outro por uma linha fina e, em seguida, conectado por outra linha a um U maior. Eu o descreveria como um petróglifo nativo americano no formato de um pássaro ou de uma águia. Uniforme, simétrico e, acima de tudo, fresco. Alguém esteve aqui. Alguém que nem eu, nem 2 cães muito desconfiados tínhamos visto, ouvido ou cheirado. Alguém que não havia deixado pegadas na neve e na lama. Alguém que não havia passado por nós na trilha ou cujo carro estava estacionado no início da trilha. Meu estômago se contraiu. Senti a presença de alguém que estava sendo observado, mas não sabia dizer de onde. Rapidamente fiz uma grande fogueira e, com pavor, observei a última luz do sol se esconder além do cume. Aquela noite foi um sonho febril. Puxando os cães para dentro da barraca comigo, agarrei-me à minha faca e à lanterna, rezando para que o que quer que estivesse me observando fosse embora. Isso não aconteceu. Durante toda a noite fui acordado periodicamente por uma variedade de sons.
gritos, berros, o estalar de galhos. Os cães se levantavam, rosnavam e latiam até que eu abrisse a tela da barraca e iluminasse a floresta com minha luz. Em um determinado momento, eu estava caindo no sono quando o rosnado baixo dos cães me acordou. Pensando que eu poderia descobrir o que quer que fosse, abri lentamente o zíper da barraca e me inclinei para fora com minha lanterna. Respirando fundo, liguei a lanterna. A apenas 1 metro de mim estava uma corça e seu bezerro. Eu a examinei. Uma manada inteira estava no local. Quando meus cães se perderam, os cervos se assustaram e correram de volta para a floresta, com um barulho de esmagamento e pisoteio enquanto várias dezenas de cervos evacuavam a área. Quando o barulho se dissipou, ouvi risadas. O riso profundo de um homem se transformou em choro à medida que aumentava. Depois soluços e, em seguida, rosnados profundos, muito mais estridentes do que qualquer coisa que meus cães pudessem fazer, ou mesmo que um urso pudesse produzir. Segurei os cães com força. Não consegui dormir pelo resto da noite e assim que o sol apareceu no vale, arrumei minhas coisas e fui embora. Nunca fiquei tão apavorado em minha vida. Alguém já passou por algo semelhante? Já se passaram 2 anos e não consigo entender o que aconteceu. Preciso de respostas. Vivi nas montanhas Apalaches durante toda a minha vida, onde os bosques são densos, emaranhados e cheios de mistério. Crescer lá foi como voltar no tempo. Não tínhamos telefones celulares ou aparelhos para nos distrair. Apenas a extensão infinita da floresta como nosso playground e nossa imaginação como nosso guia. Minha melhor amiga Madison e eu passávamos horas explorando a densa floresta atrás da minha casa, seguindo rastros de animais, subindo em árvores e descobrindo riachos escondidos. No outono, quando as folhas ficavam em tons de fogo e caíam, revelando caminhos mais claros, nós nos aprofundávamos um pouco mais a cada dia. Marcávamos nossas bases nos cantos mais secretos que encontrávamos, fingindo que éramos os primeiros exploradores a encontrá-los. Mas não importava o quanto nos sentíssemos corajosos. Sempre ficávamos perto o suficiente para ver minha casa à distância. Até que um dia, quando a floresta pareceu um pouco mais convidativa, um pouco menos comum, e a curiosidade levou a melhor sobre nós. Trouxemos barbante e outros suprimentos naquele dia, enrolando-o em torno dos troncos das árvores para encontrarmos o caminho de volta. Continuamos caminhando, mais fundo do que jamais havíamos ido antes, até chegarmos a uma árvore velha e estranha que se dividiu em 2, como um estilingue gigante que se erguia do chão. Ao lado dela, meio escondido na encosta sob uma pilha de folhas e galhos, havia um cabo enferrujado. Ao removermos as folhas, percebemos que ela estava presa a uma pesada porta de madeira, embutida na terra como se sempre tivesse estado ali, esperando. Com o coração batendo forte, Madison e eu puxamos a maçaneta e a porta finalmente se abriu, revelando degraus que levavam à escuridão total. Madison olhou para mim insegura, mas nos sentimos compelidos a descer. Talvez fosse o mistério ou a emoção de encontrar algo esquecido. Mas não hesitamos. O ar estava denso e úmido enquanto descíamos. Quando chegamos ao fundo, nos encontramos em uma sala apertada. No meio do chão, havia uma única fotografia desgastada. Eu a segurei contra a lanterna e congelei. Ela mostrava 2 crianças, ambas meninas, paradas em frente a uma casa que se parecia assustadoramente com a minha. Os olhos das meninas eram tão escuros e seus sorrisos eram torcidos, um pouco largos demais. Madison e eu nos olhamos, entramos em pânico e subimos os degraus, deixando a foto para trás. Quando chegamos ao topo, olhamos em volta e nosso caminho de barbante havia desaparecido, como se alguém ou algo o tivesse desfeito. Voltamos correndo às cegas pela floresta e, finalmente, chegamos à minha casa.
Entramos pela porta, sem fôlego e com os olhos arregalados, e meus pais imediatamente perceberam que havia algo errado. Tentamos explicar o que havíamos encontrado. A estranha porta na encosta, os degraus e a fotografia. O rosto de minha mãe se contraiu de preocupação, mas meu pai, sempre cético, balançou a cabeça e riu. Mas quando viu que estávamos falando sério, eles concordaram em vir conosco. Embora eu pudesse dizer que eles achavam que era apenas a imaginação hiperativa de uma criança. Com meus pais a reboque, passamos o que pareceram horas refazendo nossos passos pela floresta, seguindo o que lembrávamos do caminho. Finalmente, avistamos a árvore retorcida, em forma de estilingue, exatamente onde a havíamos encontrado antes. Meu coração deu um salto, mas quando vasculhamos a área ao redor dela, não havia sinal da porta. Nenhuma maçaneta enferrujada, nenhuma folha quebrada. Apenas terra nua e chão de floresta intocado. Era como se tudo aquilo nunca tivesse existido. Meu pai murmurou algo sobre crianças e suas histórias. Mas enquanto caminhávamos de volta para casa, percebi um olhar preocupado nos olhos de minha mãe. Madison e eu também trocamos um olhar e naquele momento soubemos que havíamos vivenciado algo que ninguém mais acreditaria. Mesmo agora, 15 anos depois, Madison e eu não conseguimos nos livrar da lembrança daquele dia. Voltamos àquela floresta mais de uma vez, tentando encontrar qualquer vestígio daquela porta escondida, mas é como se ela nunca tivesse existido. Não temos nenhuma explicação para o que vimos. Nenhuma maneira de dar sentido a isso. Toda vez que volto para casa e olho para o bosque, sinto um arrepio na espinha e quase espero ver a porta esperando ali, meio enterrada e esquecida, exatamente como a deixamos. E não importa o quanto eu tente, ainda consigo ver aquela foto sinistra em minha mente. Os olhos, o sorriso estranho, como se estivesse gravada em minha memória. Eu costumava ter um verdadeiro vício em assistir a conteúdo em plataformas de streaming. Isso acontecia porque era época de férias semestrais e a maioria dos meus amigos da universidade tinha viajado para o exterior para passar as férias. Eu não podia me dar ao luxo de conhecer o mundo. Então, em vez disso, eu navegava pelas tendências de streaming no conforto do meu pequeno apartamento. Certa noite, porém, deparei-me com uma transmissão incomum. O título dizia: Transmissão por 10 dias sem dormir. Curioso, para saber como alguém poderia fazer isso fisicamente, comecei a assistir. O streamer, que tinha cabelos castanhos curtos e olhos escuros, estava sentado em sua mesa no que parecia ser seu quarto. Ele devia ter uma câmera web ruim, pois a filmagem era granulada. Um zumbido lento podia ser ouvido ao fundo. A transmissão começou há um dia, então o streamer ainda estava bastante envolvido com o bate-papo online. Olá a todos. Para aqueles que acabaram de entrar, como vocês podem ver no título, estou tentando ficar acordado por 10 dias seguidos. Ao verificar a contagem de espectadores, vi que havia apenas cerca de 50 pessoas assistindo à transmissão. Fiquei lá por alguns minutos e depois decidi assistir a outra coisa. Mais tarde, mandei uma mensagem para minha amiga Rebeca sobre a transmissão. Nós duas estudamos o mesmo curso, psicologia, e tínhamos acabado de terminar nosso primeiro ano. Ela, no entanto, estava em casa com sua família nos Estados Unidos. Conversamos sobre como deve ser impossível ficar acordado por 10 dias seguidos. 2 dias depois, eu havia me esquecido completamente do riacho. Foi só quando eu estava na página de exploração novamente que vi sua transmissão. Mais uma vez, fiquei curioso e comecei a assistir. Dessa vez foi muito diferente. De pé e com a cabeça baixa, o streamer estava sendo gentilmente empurrado para frente e para trás entre duas outras pessoas. Presumi que fosse para evitar que ele adormecesse. Seu corpo estava mole e sem vida, como uma marionete que não estava mais sendo segurada. Eles estavam sussurrando algo,
como se não quisessem que o público ouvisse o que estava sendo dito. O zumbido habitual estava ao fundo, mas, dessa vez, havia um clique, clique, clique. Depois uma pausa e, em seguida, o clique começava novamente. Entre os cliques e o corpo imóvel da serpentina sendo gentilmente empurrado para frente e para trás, decidi parar de assistir. Algo não parecia certo. Mais 3 dias se passaram e, novamente, me vi deitado na cama, procurando algo para assistir. Encontrei a mesma transmissão, mas dessa vez o título era: Ajude-me, estou transmitindo há 7 dias seguidos. Cliquei na transmissão sem pensar. Dessa vez, o streamer estava sozinho, com a cabeça inclinada para frente, olhando para o chão. Ele se balançava lentamente. Não havia cliques, mas eu podia ouvir o sopro do vento. Antes que eu pudesse ir embora, recebi uma mensagem de Rebecca. Respondi ao que ela havia dito e também mencionei como o riacho estava ficando estranho. Ela concordou que estava estranho e, depois de um pouco de conversa, anunciou que teria de ir para a cama. Eu lhe desejei boa noite. Voltei a clicar na guia. A torneira se abriu e eu o vi. O streamer estava novamente em sua mesa, mas dessa vez ele estava olhando diretamente para a câmera. Seu rosto estava pálido e seus olhos estavam vermelhos. 2 bolsas delineavam seus olhos. Lentamente, os cantos de seus lábios se ergueram em um sorriso largo. Olá, Jane. Como você está? Ele disse baixinho. Isso não fazia sentido. Como ele poderia saber? Meu nome de usuário não tinha Jane. Fiz uma pausa. Não sabia o que fazer. Você não quer conversar? Ele sussurrou ainda com aquele sorriso inquietante. Como você sabe quem eu sou? Escrevi na caixa de bate-papo. Seus olhos se moveram para a esquerda, lendo a mensagem, e depois olharam para frente. Acho que apenas compartilhamos uma conexão. Há algo em você. Alguém mais estava vendo isso? Olhei para a contagem de espectadores e só vi o número 1. Vou chamar a polícia. Diga-me por que você sabe meu nome. Novamente, seus olhos olharam para a esquerda e depois para a direita. Acho que você deveria vir aqui para que eu possa lhe contar mais. Será mais fácil. Eu nunca vou fazer isso. De repente, seus olhos se contraíram. Ele ainda sorriu. Você não tem uma escolha. Fechei a aba. Horrorizado com o que havia testemunhado, demorei um pouco para conseguir dormir naquela noite. Meu cérebro estava em polvorosa. Como ele me conhecia? A chuva que caía suavemente em minha janela não ajudava em minha inquietação. Demorou muito tempo até que eu pegasse no sono. No dia seguinte, eu estava decidido a ir à polícia e denunciá-lo. Mas eu precisava de mais provas. Talvez eu pudesse conseguir uma gravação dele explicando como conseguiu meu nome. Isso daria à polícia mais informações para trabalhar. Com meu laptop em mãos, fui para a sala de jantar do meu apartamento. Abrindo a plataforma de streaming, procurei sua transmissão intencionalmente pela primeira vez. O título dizia: Help me, I've streamed for 8 dias straight. Ajude-me. Estou transmitindo por 8 dias seguidos. Respirando fundo, abri a transmissão. Ele ainda estava em sua mesa, olhando para o segundo monitor. Ele imediatamente olhou diretamente para a câmera, novamente com aquele sorriso horrível. Olá, Jane. Meus dedos não se mexiam. Parecia que ele estava olhando diretamente através da minha alma. Finalmente digitei no bate-papo. Como você me conhece? Novamente seus olhos se desviaram para a esquerda e depois olharam diretamente para mim. Você sabe como descobrir. Venha cá. Ele se inclinou para perto do monitor. É isso, o último aviso. Diga-me o que sabe ou vou à polícia. Fingi ser corajoso. De repente, seu sorriso desapareceu. Você não vai conseguir. Eu já estava farto. Fechei meu laptop em um instante, apenas para revelar o mesmo rosto olhando para mim na minha sala de jantar. Dessa vez, ele estava sorrindo novamente. Espero que tenha gostado do conteúdo.
Reforço o pedido para que você deixe seu gostei e se inscreva no nosso canal. Te vejo no próximo vídeo.